Deus é o nosso refúgio. A questão é, você acredita? Acredita que Ele pode ser consolo na hora da angústia? Que Ele pode acalmar o seu coração? Porque parece que há muitos crentes hoje que não acreditam que Deus é o suficiente para nos acalmar, para nos tirar do fundo do poço. Mas eu creio. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos aqui o Salmo 46. Só lembrando, hoje é sexta, sábado e domingo a gente repete, tá? Então isso aqui eu vou continuar na segunda. Então vamos lá, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ainda que o mundo desabe, não temeremos. Essa é a figura de linguagem, é para retratar, assim, a pior das tragédias. O mundo inteiro, tá vendo? Os montes, ainda que a terra treme, os montes afundem nas profundezas do mar, como se tudo desabasse, não sobrasse nada. Tudo aquilo que nos sustenta fosse por água abaixo. E o salmista está dizendo, ainda que o pior aconteça, o que vai me manter de pé é o Senhor. Eu não vou buscar lá fora auxílio. É o Senhor quem vai me sustentar quando tudo aquilo que me mantém de pé cai. Isso é muito interessante. Toda semana eu aconselho gente com os piores problemas. Menina que já foi violentada, filho de pais drogados, pessoa que já apanhou com um ferro, que carrega cicatrizes até hoje, gente que perdeu pai, marido, um filho jovem, gente que nasceu com um filho especial, precisa de cuidados 24 horas. Enfim, para mim é muito fácil. Eu também toda semana, todo mês, vou a um velório de todo tipo que você imaginar, gente nova, gente velha. Para mim é muito fácil perceber quão frágeis nós somos. E que o ser humano ele precisa de um salvador. Que ele precisa de um refúgio para as mazelas corriqueiras da existência humana. Que a existência humana é miséria, pura miséria. É sofrimento atrás de sofrimento, é dificuldade atrás de dificuldade. Então o ser humano precisa... Para mim isso é muito fácil. Tanto ao olhar para a minha própria experiência, quanto a experiência de cada pessoa que eu ajudo aí ao longo de 20 anos. E mesmo diante dessas catástrofes mais terríveis, é impressionante como que eu tenho visto ao longo dos meus 20 anos essas pessoas que se apegam em Cristo, que fazem dele o seu refúgio. É impressionante como que elas superam as piores das adversidades, sem precisar ir lá fora em algum especialista ímpio. Não, em Cristo Jesus. Essa história aqui é fenomenal, ainda que o mundo desabe, as águas, a terra trema e os montes afundem, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Ou seja, ele está descrevendo aqui toda a natureza em caos. O mar se levantando contra as montanhas, a terra tremendo, as montanhas ruindo. Ou seja, ele quer retratar aqui, por meio dessa linguagem da natureza em fúria, uma pessoa no meio disso tudo, no meio desse caos, dessa baderna, dessa desgraça absurda. É só uma linguagem figurada para descrever o caos em que muitas vezes nós nos encontramos. As piores tragédias. Ele diz, mesmo na pior tragédia, o mundo inteiro contra você. Todos os problemas dos mais variados, as dificuldades mais terríveis. Cristo é o nosso refúgio. Ó, acho que eu já devo ter citado aqui essa história daquela música, Sou Feliz, o Fernandinho tem uma versão dela. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for... Aí o refrão, sou feliz com Jesus. Por aí vai, né? A música famosa da harpa, o Fernandinho tem uma versão dela muito bonita. Sabe a história dessa música? Já contei aqui pra vocês? Vou contar de novo. Se eu já contei, eu vou contar de novo. O homem que compôs essa música, em 1871, ele enfrentou o grande incêndio de Chicago, arrebentou com ele financeiramente. Como se não bastasse, sua família inteira, sua esposa e suas 4 filhas foram viajar de navio, o navio naufragou, só a esposa dele sobreviveu. 4 filhas morreram. E aí ele foi e passou exatamente onde as suas filhas haviam morrido. Quando ele passou, alguém informou, olha, foi aqui o acidente. E aí nessa hora o que ele fez? Quem perde 4 filhos, né? Não tem, nesse caso, Jesus não, a gente precisa de um especialista. Aí Jesus não tem como ser o suficiente para nós, né? E aí ele compôs essa canção.
Diz que ele entrou na cabine e compôs essa música. E na realidade o nome da versão original é Está Tudo Bem com a Minha Alma. Quando a paz como um rio visitar o meu caminho, quando tristeza como ondas do mar rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer, tudo está tudo bem com a minha alma. Ele usa aqui a figura da água, justamente porque tinha a ver com o que ele estava passando, ó. Se eu viver um momento de paz como um rio calmo, ou ondas bravias vierem sobre mim, não importa, a minha alma estará bem. A minha alma estará bem. Por quê? Porque Deus sustenta a minha alma. Esse é o argumento dele. Eu tenho falado um pouco sobre psicologia e tal. O argumento dele é justamente porque a psicologia é o estudo, né, da alma, né? O que ele está dizendo é, Cristo é o suficiente para acalmar a minha alma. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Mas é impressionante como que inúmeros cristãos hoje não acreditam mesmo que Cristo é suficiente para acalmar a nossa alma, para acalmar o nosso coração. Mas aqui, quando você lê os salmistas, eles descrevem problemas terríveis, terríveis, assustadores. Que assim, a maioria de nós, não chega nem perto do que eles passaram. Essa é a figura que ele está descrevendo aqui. Mar em revolta, montanha caindo, terra tremendo. Gente, é Apocalipse o que ele está descrevendo. E ele está descrevendo que no meio de tudo isso, ele diz, eu estou em paz, o Senhor é comigo. E, lembrando, né, eles não tinham os recursos que os homens modernos têm. Nunca houve tanto remédio, nunca houve tanta psicologia, nunca os homens foram tão ansiosos, tão angustiados. Então você vê esses homens aqui com problemas terríveis, terríveis, que nós, nos nossos piores dias, não chegamos nem perto dos problemas que eles enfrentaram. E eles dizem que Deus, a fé deles em Deus, o sustentava. O sustentava. Eu não passei problemas nem acho que parecidos com o que eles passaram. É claro que o nosso problema pequenininho, às vezes para nós que somos tão pequenos, né, tão frágeis, seja algo parecido com isso aqui, né? Eles eram tão gigantes. Mas talvez, é como, por exemplo, uma criança, né? Um gato põe medo numa criança, né? Nós, tão pequenos, os nossos problemas, às vezes, em proporção ao nosso tamanho, parecem assim tão gigantes. Eu, em 20 anos, na minha caminhada, nunca me faltou o consolo, a alegria que o Senhor dá. Eu creio nisso aqui, o Senhor é o nosso refúgio. E eu tenho visto isso ao aconselhar, sabe? Pessoas nas angústias mais profundas, nos problemas mais terríveis, nas coisas assim que você... Poxa, quantas vezes pessoas chegaram para conversar comigo e a única coisa que eu tinha para dizer era vamos orar. A angústia era tamanha. Lembra Jó? Os amigos de Jó ouviram e nem falavam, porque a dor era tamanha. Eu já tive essa sensação inúmeras vezes, tanto com parentes quanto com pessoas da minha igreja, de que a angústia era tamanha, que a única coisa a fazer era chorar junto, era orar, só. Mas eu, ao longo desses 20 anos, tenho visto essas pessoas saírem dos buracos mais profundos por meio da sua fé. Como que a fé é uma coisa poderosa? A verdade é essa. Realmente, em muitas igrejas não se prega o genuíno evangelho, então aí as pessoas ouvem e falam, não tem sido o suficiente. Né? Eu realmente tenho ouvido e continuo mal. Em muitos lugares não se prega o genuíno evangelho, então realmente não há ali consolo. As pessoas não têm buscado a Deus de verdade. Você pergunta, faz uma pesquisinha com os crentes, pergunta, vocês oram todo dia? Vocês oram todos os dias? Pergunte para eles, vocês leem a Bíblia todos os dias? Aí depois eles dizem, sabe, a minha fé não tem funcionado. Não tem funcionado? Você não ora. Você lê a Bíblia, você frequenta uma igreja, você se alimenta da palavra, faz isso. E eles dizem, não sei, não está funcionando. Mas você não está tomando o remédio corretamente, você não está ingerindo esse remédio corretamente. Deus é o nosso refúgio. 3 vezes ele diz isso aqui, Deus é o nosso refúgio. Você crê? Eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos que o Senhor seja o nosso consolo. E o Senhor é. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Que a tua graça, Pai, esteja com cada um dos meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora. Pai, se revela a cada um deles e se mostra como o Senhor é. Poderoso, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que o mundo desabe, o Senhor há de nos fortalecer. O Senhor há de nos consolar. Eu oro para que o consolo do Senhor esteja no coração de cada um de meus irmãos agora. Que a paz do Senhor esteja sobre eles, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor os fortaleça a cada dia.
em o nome de Jesus, e que eles possam ir para mais um dia de trabalho abençoado, fazer suas atividades em casa, cheios do Teu Espírito Santo. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Em nome de Jesus, Pai, eu sei que isso é verdade. E eu oro para que isso seja realidade a cada dia na vida de cada um de meus irmãos e na minha vida também. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Até o próximo vídeo.